Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número 56 do Café com Política, que tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Sempre comigo, Reinaldo Cafeu, com as participações dos jornalistas Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Parabéns pelo aniversário. Hoje é um dia importante para a humanidade, hein, Cafeu? É verdade. João Jabor, bem-vindo. Te alcancei, Jabor. Na idade. Não vamos falar o número aqui, não vamos entrar nessas questões. Não necessariamente. Mas hoje eu ousaria trocar o nome do programa para Café com Política. Muito obrigado, Jabor. Ricardo Bizarra, parceirão aqui, bom dia para você. Bom dia a todos. E Flávio Guedes supervisionando aqui os nossos trabalhos. Bom dia, Flavião. Dá um tchau aí. E o nosso convidado de hoje é o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que tem 54 anos, filiado ao Partido Social Democrático. O Ramute, o Bizarra, foi eleito e reeleito, né, de São José dos Campos entre 2017 e 2022, quando deixou a prefeitura para ser candidato a vice-governador. Foi o mais votado da história lá de São José e teve um governo com aprovação de 82%. E é formado em administração com MBA em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. E é o presidente do Conselho de Desestatização do Governo Estadual. Já está conosco aqui via Skype, agradecemos a participação novamente aqui no Café com Política. Meu caro vice-governador Felício Ramute, bem-vindo aqui, bom dia para o senhor. Bom dia, Café, bom dia, Kleber, Jabur, Flávio, Ricardo, a todos vocês. Vai ser um prazer falar sobre o estado de São Paulo e as ações desses 4 meses de governo. Estou aqui à disposição de vocês. Muito bem. Bom, nós, claro, né, meu caro Felício, temos aí muitas expectativas em relação ao atual governo, né? A gente já abordou isso aqui com o senhor, veio de um trabalho aí do Tarcísio, fazendo com que ele entendesse a dinâmica da cidade, acabou emplacando não só a candidatura, também a sua eleição, teve na sua participação por conhecer o estado de São Paulo algo muito expressivo, vem com histórico de realizações aí na sua região. E aí, esses 100 primeiros dias de governo, como é que é conviver com a máquina? Quais são aqueles pontos que falou, olha, avançamos bem? Quais são os pontos que nós podemos dizer, olha, tem muitos desafios pela frente? Afinal, é uma gestão depois de mais de 25 anos com o PSDB comandando o estado. Verdade, Café. Agora já são quase 4 meses, né? Quase 120 dias de um trabalho de transição final. Há 30 anos não se fazia uma transição no governo do estado de São Paulo. Portanto, fizemos a transição e ao longo desses meses fomos consertando e ajustando situações em relação às nossas secretarias para que a gente já pudesse entregar muitas coisas para a população do estado de São Paulo. Mas é um time formado, viu, Capel? E aí pouca gente fala sobre isso, Capel, mas foi um time formado por conta de um posicionamento já na campanha muito diferente do que se via na política do estado de São Paulo. Foi o primeiro governador eleito sem que ao longo da campanha tivéssemos as secretarias loteadas entre os apoiadores ou qualquer tipo de espaço pré-definido na campanha. Tarcísio tem uma outra forma da prática da política, chamou apoiadores sim, mas com o objetivo de construir um projeto conjunto, sem qualquer tipo de comprometimento em relação a espaços pré-definidos. A gente sabe, é muito comum, a secretaria tal é sua, vem me apoiar, a secretaria tal. Isso não aconteceu pela primeira vez ao longo de 30 anos e permitiu que o Tarcísio pudesse compor uma equipe técnica com qualidades políticas e, claro, quem faz campanha junto governa junto, é natural que seja assim, mas como não havia os espaços pré-definidos, o Tarcísio pôde, em conjunto com os nossos apoiadores, construir a equipe que ele desejava para poder oferecer melhores serviços ao longo desses 4 anos. Já no início da gestão, nós tivemos ações muito importantes na área de desestatização, aprovamos 15 projetos voltados a PPPs e concessões, 2 projetos de desestatização ou de privatização, mais especificamente, no caso Sabesp e EMAI, também a licitação do Rodoanel, uma obra que há 30 anos a população do estado de São Paulo espera, o Rodoanel Norte, e que foi leiloada, em 3 anos ela vai se tornar realidade. Também o trem Intercidades ligando São Paulo a Campinas,
uma ação muito importante para a retomada do modal ferroviário no estado de São Paulo, e aí na região de Bauru a gente ainda tem muitas linhas desativadas. O Tarcísio, como ministro, já iniciou esse trabalho no Brasil, porque, como vocês sabem, lá atrás, infelizmente, o Brasil optou pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário. E a malha ferroviária que nós já tínhamos foi sendo sucateada e pouco utilizada. Quando o ministro assumiu, então o Tarcísio, ministro da Infraestrutura, ele começou a reverter essa situação com o novo marco legal das ferrovias, e no estado de São Paulo não será diferente, já com esse primeiro edital publicado do trem Intercidades São Paulo-Campinas. Também ao longo da gestão nós tivemos aquela tragédia em relação a São Sebastião, e ali o nosso governador pôde mostrar um pouco mais para a população do estado de São Paulo, que ele, além de ser o Tarcisão do asfalto, o Tarcisão das obras, é o Tarcísio das pessoas, da sensibilidade social. Pela primeira vez um governador mudou o seu gabinete para a região atingida, ali fez reuniões de secretários, coordenou um grande grupo de vários poderes, tanto também do governo federal, apoio do legislativo municipal, do executivo municipal, da Assembleia Legislativa aqui, nosso corpo de bombeiros, defesa civil, e pôde coordenar aquelas ações. Era o homem certo no lugar certo, já que ele tem experiências em situações críticas, já esteve no Haiti, já morou na Amazônia, é engenheiro militar, e pôde minimizar aqueles impactos daquela tragédia em São Sebastião. E não vamos parar por aí, no caso de São Sebastião, onde já estão sendo construídos, aliás, essa semana são entregues as casas de passagem, casas provisórias, e já estão sendo construídas, serão entregues em setembro, 517 unidades habitacionais, numa nova metodologia de construção que o CDHU, pela primeira vez também na sua história, contrata em grande volume. Então, uma metodologia rápida de construção e com uma grande qualidade. Isso está sendo feito lá. Além disso, um novo sistema de georreferenciamento por satélite para detectar construções em áreas de risco e apoiar os municípios, e um novo sistema de alarme, legados que ficarão desta tragédia de São Sebastião para todo o estado de São Paulo. Além disso, na área também de saúde, conseguimos reduzir o tempo de espera da fila de oncologia para 60 dias, porque na área de oncológica, quanto antes se faz o atendimento, mais chances você tem de um resultado, e que a pessoa possa ter uma recuperação em relação à questão oncológica, dos tratamentos de câncer. Também na área de saúde, o grande projeto que se inicia de regionalização da saúde, que já foi lançado numa parceria com a OPAS, e ela já começa, então, buscando melhorar a regionalização. O que é isso? É fazer com que cada região possa ter todos os serviços de saúde à sua disposição, com os equipamentos públicos que já existem, hospitais filantrópicos, hospitais próprios, hospitais parceiros, para que a gente atenda as pessoas da região dentro da região. E o CROSS também, que é a fila de regulação do sistema de saúde, possa ser regionalizada. Também na área de saúde, a aprovação da lei do canabidiol, que permite que a população possa ser tratada com o canabidiol, quando, claro, recomendado pelos médicos, pelo SUS, né? Então, ali também uma importante ação. E para as mulheres, posso citar algumas ações, como a autorização do aluguel social para mulheres vítimas de violência, também a liberação de créditos, de microcréditos e créditos para pequenas empreendedoras, mulheres, também a parceria com estabelecimentos comerciais, restaurantes, casas noturnas, para apuração de casos de violência contra a mulher. Então, como vocês podem ver, são ações em várias áreas que já aconteceram ao longo desses 4 meses, entregas de regularização, quase 11 mil entregas de regularização, 6 mil entregas de unidades habitacionais na capital de São Paulo, em pequenas cidades também. Portanto, muito trabalho feito, mas muito por fazer. Então, o time está motivado para que a gente possa, ao longo desses 4 anos, cumprir todos os compromissos feitos pelo nosso governador Tarcísio. Vale lembrar também, na área de segurança pública, 900 novos policiais que já estão trabalhando, e autorização para a contratação de 3.600 policiais. Portanto, também este compromisso de fazer com que a vida do cidadão do estado de São Paulo possa ser mais segura tem sido levado muito a sério pelo nosso governador e pelo nosso secretário Derrite, secretário de Segurança Pública. Vale lembrar,
também, pela primeira vez, ao longo dos últimos 30 anos, um policial militar à frente da Secretaria de Segurança Pública. Sempre se dizia que não podia ser nem polícia militar, nem policial civil. O Tarcísio fez diferente, colocou um policial militar de operações, o Derrite, que foi da Rota, e como seu secretário executivo, um policial civil, que é o delegado Nico, também homem de operações. Portanto, hoje, a Secretaria de Segurança Pública já está integrada até na sua cúpula. Isso, claro, dá um exemplo de integração para os demais componentes das forças de segurança. Por isso que as ações estão sendo feitas de forma integrada. Então, são muitas ações aqui em São Paulo, especificamente também aonde eu ajudo o governador Tarcísio na coordenação de um trabalho da região central de São Paulo, vocês chamam de Cracolândia, das cenas abertas de uso, né? Já que são vários locais de cenas abertas de uso, onde nós entregamos um equipamento que é um hub de cuidado com crack e outras drogas, para poder cuidar desses usuários e, ao mesmo tempo, um reforço do policiamento, ações incisivas e a implantação de 500 câmeras com inteligência artificial que serão implementadas até julho, reconhecimento facial. Então, como essas são algumas das ações que eu poderia citar, e posso aqui junto também, nós juntos podemos falar sobre algumas aí para a região de Bauru, enfim, e para todo o estado. Estou à disposição de vocês. Aí, por exemplo, a gente tem a Marechal Rondon, que está em obras, são 134 milhões, ela deve terminar em dezembro de 23, portanto, algumas ações também do estado para a região. Aproveito a oportunidade para mandar um abraço à nossa prefeita Suelen, ela também é do meu partido, minha parceira de partido, um grande abraço a ela, desejar muito sucesso, saúde e cada vez mais realizações conjuntas entre a prefeitura e o estado de São Paulo. Muito bem. Bom, eu peço ao vice-governador, né, se pudesse ser um pouco mais, sintetizar um pouquinho mais a resposta, porque a gente quer fazer um ping-pong aqui e, naturalmente, explorar o seu conhecimento, né, e também trazer aqui uma pergunta do jornalista João Jabur, que é o diretor do Jornal da Cidade e também nosso parceiro aqui na redação do Cidade 360 e também do Café com Política. Olá, vice-governador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Uma das ideias e propostas que chamou atenção no começo desse governo, do governo de vocês, também foi bastante abordado na transição, foi a respeito da competitividade do estado de São Paulo no cenário nacional, num ambiente de guerra fiscal que já vem há muito tempo, né? O senhor chegou a fazer até críticas ao governo passado em relação ao excesso de alíquotas, de ICMS, até mesmo em produtos da cesta básica. O ex-governador Rodrigo Garcia, por sua vez, falou que estaria deixando 32 bilhões em caixa porque o governo arrecada bem, mas eu gostaria de saber sobre isso, como é que São Paulo vai se comportar a partir de agora em relação à isenção, que me parece que é uma possibilidade, né? Mas isenção gera problema também com renúncia, aliás, não necessariamente renúncia, mas com a questão fiscal e com a questão arrecadatória. Como é que vai ser essa política de fato? Jabur, mais do que como vai ser, como nós já fizemos, né? Logo no segundo mês, em 60 dias, nosso secretário da Fazenda, em conjunto com o nosso governador Tarcísio, anunciou 850 milhões de benefícios fiscais em várias áreas no estado de São Paulo. Também para que nós pudéssemos ter mais competitividade. Aí tem uma outra questão que foi muito colocada ao longo da campanha, o governador Tarcísio falou sobre os créditos de ICMS, que as empresas exportadoras tinham e tinham dificuldade de acessar. Você citou a questão dos 32 bilhões, lamentavelmente isso não se confirmou, né, quando nós assumimos a questão do caixa. Existiam muitos compromissos feitos e que já utilizariam boa parte desses recursos, depois posso falar um pouco mais sobre isso. Mas nós já anunciamos 850 milhões de benefícios fiscais. A Toyota, por exemplo, tem R$1 bilhão de créditos de ICMS e anunciou um investimento justamente com estes créditos de ICMS, por conta desta parceria com o governo do estado, uma parceria nova na sua fábrica, no desenvolvimento de novos modelos de veículos. Também agora a gente teve uma boa notícia da fábrica da Mercedes, que passou a ser, a GWM chinesa assumiu a antiga fábrica da Mercedes. Portanto, o empresariado já vê ações do nosso governador Tarcísio, a simplificação também. Hoje são mais de
32% das empresas hoje foram beneficiadas com a não entrega da GIA. Era mais uma burocracia que tinha que as empresas do estado de São Paulo tinham que cumprir. Portanto, já várias ações, nós vamos continuar trabalhando nisso. Não só fazendo com que a gente possa atrair novas empresas, mas também trabalhando naquelas que já estão aqui para que não migrem para outros estados, como aconteceu no passado recente. Minas Gerais, Espírito Santo, recebendo empresas que saíram do estado de São Paulo. Não é uma guerra fiscal, mas nós vamos trabalhar para não permitir que as empresas saiam e atrair as empresas para o estado de São Paulo. Tem uma janela de oportunidade grande no mundo por conta da questão da pandemia, e as grandes multinacionais resolveram diversificar suas produções em vários locais, e o estado de São Paulo e o Brasil são uma grande oportunidade. Agora a pergunta do consultor e jornalista Kleber Santos. Bom, eu quero fazer a pergunta ao vice-governador enquanto presidente do Conselho de Desestatização. E aqui em Bauru, a prestação de serviço em água e esgoto é feita pelo DAI, que é público, é uma autarquia que presta um serviço ruim, deficitário, a população de Bauru sofre com falta d'água. E o esgoto, que também não é tratado. E não foi por falta de oportunidade, porque Bauru teve até um prefeito que ganhou com discurso ambientalista, ficou 8 anos, foi embora e deixou tudo do jeito que pegou. Presidente do IBAMA atualmente. Atualmente presidente do IBAMA. A privatização já foi uma das soluções apontadas, mas alguns setores em Bauru são contra, dizendo que a tarifa vai aumentar. Acontece que o senhor e o governador Tarcísio decidiram que esse é o melhor caminho e vão desestatizar a Sabesp. Quer dizer, a Sabesp não vai mais ficar na mão do governo. A minha pergunta é: qual é a garantia que o serviço vai melhorar e o que garante que a tarifa não vai aumentar nas mais de 350 cidades onde a Sabesp atua atualmente? Kleber, vou fazer essa explicação, mas antes quero aproveitar para justamente dizer que este movimento por parte do governo estadual vai beneficiar inclusive cidades como Bauru, que vão poder entender um pouco melhor até, acompanhando este processo, da diferença que se pode ter na prestação de serviço quando esse tipo de serviço de água e esgoto é concedido. Então, provavelmente vocês devem ter resistências aí na cidade, e o estado de São Paulo vai poder também expor nessa privatização, caso ela aconteça, e eu vou explicar por que o caso ela aconteça, né? Quais são os benefícios que o sistema que passa a ser privatizado possa ter. E por que caso aconteça? Porque nós contratamos um estudo do IFC, que é o Banco Mundial, com 2 premissas para que a gente dê continuidade no processo de privatização. A primeira delas é que o estudo tem que mostrar a viabilidade da redução da tarifa. E a segunda delas é a antecipar a universalização. E o que é isso, para a gente traduzir para quem está nos escutando? Antecipar a universalização é levar 100% de esgoto e a garantia do fornecimento de água para 100% das pessoas das cidades atendidas pela Sabesp, o mais rápido possível, ou seja, no nosso caso, até 2028, que é o nosso objetivo na Sabesp. E o que acontece nessas empresas de água e esgoto, na Sabesp especificamente? Ela investiu o seu recurso onde era mais fácil ter o tratamento. Então, por exemplo, nós temos cidades do litoral também com uma situação crítica, atendidas pela Sabesp, de tratamento de esgoto. Ou cidades como Indaiatuba, cidades como Salto, que ficam ao lado do rio Tietê e tem constante falta d'água. Então, o que nós precisamos é fazer com que o estudo aponte isso, demonstre isso, e ele demonstrando, nós continuaremos o processo de privatização da Sabesp. Vale lembrar, 49% da Sabesp já é privatizada. Nós estamos falando do controle da Sabesp, inclusive o Estado pode até ficar com uma parte do controle, mas não com a operação, com a lei de licitações para comprar as coisas. Isso dá muito mais agilidade e eficiência, o fato dela ser da iniciativa privada, mas com as premissas do nosso governo. Eu tenho certeza que a prefeita também deve pensar nesse caminho da privatização da empresa local, e isso com certeza vai fazer com que haja grandes investimentos e que possa o serviço chegar até o cidadão do estado de São Paulo e também das empresas. De teto de gastos, e o PT passou
a nítida impressão que não tinha um plano B, né? Foi construir isso ao longo do tempo. Os ataques ao Banco Central têm feito com que os investidores e empreendedores tirem o pé do acelerador e, naturalmente, que isso acaba refletindo de alguma maneira na queda no nível de arrecadação tributária, que já é realidade nesse primeiro trimestre. Diante de tantas demandas, de tantos projetos, diante de tantas expectativas da população, como equacionar toda essa ansiedade, toda a expectativa com um eventual caixa um pouco menor para a execução orçamentária no Estado? Apertando o cinto, né? A gente percebe que o governo federal não fala em nenhum momento de economizar, ao contrário, de estourar teto. Nós aqui estamos fazendo diferente, né? Uma gestão onde nós procuramos economizar, usar bem os recursos públicos para que a gente possa fazer os serviços com menos recursos e a gente possa investir naquilo que é mais importante e que é prioridade. De fato, já são 4% nesse trimestre da queda de arrecadação aqui no estado de São Paulo. O governador também lança um programa de apoio aos empreendedores nos próximos dias em relação à renegociação de dívidas com o estado de São Paulo. Ele deve lançar esse programa brevemente, em conjunto com o nosso secretário da Fazenda, e economizando. O estado de São Paulo, o governo do estado, o Tarcísio já declarou isso claramente, apoia a reforma tributária do ponto de vista da cobrança onde se consome, mas claro que nós vamos acompanhar, né, o decorrer. Agora, eu particularmente defendo uma reforma administrativa antes de uma reforma tributária. Quando ninguém fala em economizar, né, e a gente tem um bolo, né, de dinheiro, o Estado não vai querer abrir mão dos seus recursos, o governo federal também não, os municípios também não, e vai sobrar para o pagador de impostos, que a gente corre um sério risco de ter mais impostos ao invés de diminuir a carga tributária com essa reforma. Portanto, uma reforma administrativa, fazendo com que o Estado possa ser, no caso, governo federal, governo estadual e municípios, mais eficiente. Aqui, dentro do possível, nós já estamos fazendo uma reforma administrativa, né, dentro da legislação de hoje, mas eu defendo que o Brasil preste atenção na reforma administrativa para que a gente possa economizar e, consequentemente, utilizar melhor os recursos provenientes dos impostos da arrecadação que todos nós contribuímos para o Estado e, claro, tornar os serviços mais eficientes. São 7h54. Você acompanha aqui o Café com Política, hoje entrevistando o vice-governador Felício Ramute. Pergunta de João Jabur. Caminhando um pouquinho aí para a seara política, vice-governador, o senhor tinha um projeto, quando foi para o PSD, de ser o candidato a governador do partido. Depois, achou-se melhor, discutiu-se que uma união com o republicano seria mais viável para que se vencesse a eleição. Isso acabou acontecendo, né? E o senhor passou a condição de vice-governador, vice-candidato e agora vice-governador. Mas eu imagino que esse projeto político tanto seu quanto do PSD esteja apenas adormecido. Eu sei que não é momento de falar nisso, eu sei que agora é hora de governar, enfim, mas a pergunta é um pouco além. A pergunta o movimento mais conservador, mais à direita, do qual o PSD pode, de certa forma, fazer parte, ele tem que estratégia daqui para frente? O ex-presidente Bolsonaro é uma referência para vocês aqui no estado de São Paulo, principalmente para o governador Tarcísio, para ser o nome ainda a liderar esse movimento? Ou pode haver uma nova direção no rumo político principalmente do grupo de vocês, né? Jabur, quando eu coloquei meu nome à disposição no PSD, foi com o objetivo de levar a prática da boa política e da qualidade de gestão. No meio do caminho, e vale lembrar, o primeiro candidato a escolher com bastante antecedência o seu vice foi o Tarcísio. No meio do caminho encontramos o Tarcísio, que para mim representa a boa política, apesar de nunca ter sido candidato. Como ministro, ele teve uma habilidade política para fazer com que num governo onde as questões políticas, né, não eram muito bem resolvidas, ele teve a habilidade política de negociar com o Congresso grandes marcos legais, como marcos da ferrovia, as privatizações dos aeroportos. Portanto, a qualidade da boa política, do diálogo, do respeito, né? E também da boa gestão, que como ministro ele já fez. Então, quando nós nos juntamos, nós fizemos uma junção programática, muito importante, isso que também, quando o PSD se juntou ao governador Tarcísio, nada foi exigido dele, ao contrário, o que nós levamos foi aquele programa de governo que nós estávamos fazendo e juntamos
com o programa de governo do Tarcísio e daquele grupo que já estava com ele. Portanto, foi uma união programática. O único objetivo do PSD era contribuir com esta oportunidade de ter essa mudança no estado de São Paulo. E foi isso que nós fizemos. Estamos muito felizes onde estamos. O PSD, tem o nosso secretário Kassab, eu como vice-governador, o secretário Eleusis. Então estamos muito contentes de poder contribuir com essa nova etapa da história do estado de São Paulo, comandada e coordenada pelo nosso governador Tarcísio. Em relação aos grupos de direita, à direita, a gente percebe, claro, é muito nítido isso, e ao longo da campanha eu acompanhei o Bolsonaro, ele tem esse capital político e será o grande representante da direita. O que lá na frente, o projeto, para ser bastante direto, o projeto do nosso governador Tarcísio é um projeto de 8 anos. O projeto, ele tem 47 anos de idade, daqui a 8 anos ele terá 54 anos e poderá seguir adiante na sua carreira política. E eu, sempre que ele precisar, estarei ao lado dele na gestão, na política, para apoiá-lo, porque, como eu disse, para mim, ele é um grande representante da boa política e da qualidade de gestão à frente do nosso governo hoje. Felício, bom dia, aqui é Ricardo Bizarra. Você falou nesses 8 anos de governo do Tarcísio. Agora surge essa informação de que, caso uma inegibilidade do então ex-presidente Bolsonaro, o nome mais cotado, inclusive pelo próprio partido, seria do Tarcísio de Freitas. Poderia ter uma mudança de plano nesses rumos de 8 anos de governo para uma eventual candidatura à presidência da República? Olha, política se faz no dia a dia, natural. Aliás, aqui tem um caso real, quando eu me coloquei à disposição e o decorrer da situação política me levou a ter essa grande oportunidade de estar ao lado do Tarcísio nessa missão de cuidar do estado de São Paulo. Claro que política a gente não pode fazer essas previsões, mas o que nós acreditamos é que a justiça vai entender que o nosso ex-presidente Bolsonaro terá condições de poder seguir adiante na sua carreira política, sendo candidato àquilo que ele desejar no futuro. Então nós ainda acreditamos que não acontecerá essa situação da inegibilidade. É claro, de se tornar inelegível, mas é claro que política se faz também no dia a dia e às vezes projetos futuros acabam não se concretizando por uma situação que pode levar o próprio Tarcísio a ter esta oportunidade ou por outras figuras políticas que poderão participar, então, caso isso aconteça. Mas a gente acredita que a chance é pequena. Muito bem, para nós finalizarmos essa entrevista, esse bate-papo com o vice-governador, a pergunta de Kleber Santos. Ainda nesse assunto, como o senhor já citou aqui, desde 2014, uma resolução do Conselho Federal de Medicina admite, com respaldo científico, o uso de medicamento à base da cannabis em caso de doença como Parkinson, epilepsia e também o Alzheimer. Mesmo sendo um assunto ainda polêmico, o governador Tarcísio ouviu a ciência e autorizou o fornecimento de graça desses remédios na rede estadual de saúde pública. Numa outra ponta, ele nomeou para a Secretaria da Mulher a vereadora Sonaira Fernandes, que é uma conservadora raiz. Ela lidera o movimento a favor da vida, contra o aborto e também é antifeminista. Portanto, a gente não vê no Tarcísio um governador do radicalismo. Essa flexibilidade do governador, na sua opinião, o torna um nome forte para ocupar o campo do centro-direita nacional, justamente onde há hoje um vazio de liderança no país? Não tenho dúvida que sim, isso sim, não tenho dúvida. Ele acha que já se torna, já começa a construir. Eu, por exemplo, converso com pessoas até dentro do Palácio dos Bandeirantes e que para algumas pessoas se surpreenderam com algumas atitudes do Tarcísio, que acredita que tem a sua crença, tem a sua ideologia, mas não mistura isso com a prestação de serviços à frente do governo do estado de São Paulo. E isso faz com que ele seja ponderado. E o que eu respondo a todos é que, na verdade, ele não mudou. É o mesmo Tarcísio da campanha eleitoral, quando, por exemplo, ele disse que tinha vacinado toda a sua família, que disse que acreditava nas urnas eletrônicas, mas que entendia que elas poderiam até ser melhoradas, né? Também que foi o primeiro a ligar para uma jornalista, né, que foi vítima ali de uma agressão do então deputado, e que ele foi o primeiro a ligar se desculpando, ainda que não tivesse diretamente qualquer relação com ele. Portanto, o Tarcísio que governa é exatamente o mesmo Tarcísio que ao longo da campanha levou as suas ideias. É claro que tinha muita gente
que entendia que talvez ele pudesse ter ideias mais à direita ou mais radicais, mas já na campanha ele demonstrava que não seria assim. Afinal de contas, nós tivemos também um péssimo exemplo político nas últimas gestões do governo estadual com o governo federal, de discussões sobre até vestimentas de um, de outro, uma briga política que foi péssimo para aqueles jovens que queriam ingressar na política e viam aquilo e acreditavam que aquilo que era fazer boa política, e também para o desenvolvimento do estado de São Paulo e do próprio país. Agora, logo no início do governo, nós assinamos vários protocolos com o governo federal que não haviam sido assinados apenas por uma questão de briga política entre o governador João Dória e o então presidente Bolsonaro. É isso que não vai voltar a acontecer. Nós discordamos das políticas. Aliás, teve uma recente entrevista do nosso governador Tarcísio na revista Veja, deixando claro qual é a sua avaliação do governo Lula. Nós vamos mostrar a nossa diferença com o trabalho, com gestão, transformando a vida das pessoas, com as concessões e com as privatizações, e esse é o objetivo dele, que é um liberal do ponto de vista econômico, mas que, claro, tem os seus valores conservadores, mas não traz isso para a gestão. Na gestão a gente sempre tem que olhar para a maioria da população, principalmente os mais vulneráveis, e é assim que ele vai continuar executando as suas ações através hoje do cargo que ele ocupa. Muito bem, conversamos aqui com o governador do estado, o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Quem está aqui conosco é o Flávio Guedes, mandou um abraço aí. De vez em quando ele posta uma foto aí com o vice-governador, não é isso, meu caro Ramute? É isso mesmo, um grande abraço ao Flávio, a todos de Bauru e região, um grande prazer. Podem ter certeza que nossa equipe de secretários está arregaçando as mangas para construir junto com os prefeitos, com a Assembleia Legislativa, com as entidades, com a sociedade civil, uma São Paulo mais justa, uma São Paulo que possa levar melhores serviços em conjunto, uma união de todos para construir cidades e o estado dos nossos sonhos. Bom dia a todos e muito obrigado. Muito obrigado. 8h03, você que acompanha todo dia aqui o Dum às 8 da manhã, na sexta-feira ele cede aqui o espaço para o Café com Política. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, na sequência a gente vai falar da CPMI, que vai ser instalada do 8 de setembro, tem do MST e obviamente queremos fazer um recorte local. E aí, hein? A tal da palavra nada cantada em versos e prosa, será? Vamos abordar a política nacional e local. Você acompanha o Café com Política e depois da entrevista com o vice-governador do estado, o Ramute, né? Nós vamos agora tomar o nosso café, né? Um oferecimento aqui do restaurante Metropolitan, que hoje inclusive mandou um bolo. Fica aí, Flavião, vai ter um bolinho aí. E a gente vai comemorar aí o aniversário. O Jabur já fez essa idade. Como é que é, Jabur? Tranquilo? Posso ficar tranquilo? Você já chegou antes. Como diz um amigo meu, a gente vai ficando feio, mas a gente ganha alguma coisa de sabedoria, de conhecimento. Então uma coisa compensa a outra, viu? Fisicamente você esquece. Esquece, né? Como é que é envelhecer? É bom pra quem, né? Pra quem? Aqui conosco na bancada também o Colim, que veio hoje prestigiar aqui. É um bolo, né? O bolo não faz, traz a equipe de externa, né, pra dentro do estúdio. Muito bem. Hein, João? Bolo no bom sentido. No bom sentido. Bom, vamos aproveitar então essa pleia de jornalistas. Kleber, CPMI de 8 de janeiro, há uma pressão do governo. Imaginava-se, né, que a presidência, a relatoria iriam, mais União Brasil trabalhando forte, o Centrão na mão do Lira querendo ter um protagonismo maior. Como é que você vê esse quadro da CPMI, que agora não tem mais volta, né? Exato, Cafeu. Eu acredito que nesse momento que está acontecendo é grande negociação, estão inclusive tirando o autor, né, quem iniciou a CPMI, ele deverá ficar fora, existe toda essa movimentação. Agora, o objetivo aí, principalmente do grupo de oposição, esse objetivo eu creio que está se conseguindo. Onde eles querem chegar? As omissões podem chegar ao ministro Flávio Dino e até o presidente Lula. Esse é o objetivo. A pergunta, será que seria possível a presença do general Gonçalves Dias lá sem o conhecimento do ministro e do presidente? A estratégia da oposição será levar esses militares para falar na CPMI. São generais da ativa e da reserva que atuaram naquele dia, e se não reagiram foi porque alguém determinou para eles não reagirem. Essa também é a pergunta que se faz nesse momento. O militar
cumpre ordem, né? Então, o roteiro discutido nos bastidores por oposicionistas ao governo Lula envolve quebrar o sigilo telefônico do Dino, exigir acesso aos e-mails e todos os relatórios de inteligência recebidos pelo ministro antes, durante e depois dos atentados. Então, a esperança aí dos parlamentares, principalmente bolsonaristas, é utilizar convocações, quebra de sigilo e também a própria cobertura da mídia, que vai ganhar bastante. Sérgio Moro é um dos nomes indicados para a CPMI. Muito bem, um outro recorte, saindo um pouco da CPMI para a gente poder trabalhar aqui os temas, foi a recente visita de Lula ao exterior. E eu vou aqui classificar, para mim foi um grande fiasco, porque manifestações, ele acabou se contradizendo, agora na Espanha com problema. O que você viu, Jabura, essa ida? O Lula, que queria assumir um certo protagonismo internacional, me parece que as críticas foram mais fortes e essa coisa dele não estar muito habituado com as redes sociais está pegando ele, porque o discurso aqui é um, ali o discurso é outro, e as manifestações foram bastante fortes, inclusive com reações, né? A mais recente da comunidade israelita, né? Ele tentando reescrever a história em relação à ONU, etc. Um grande erro aí do ponto de vista estratégico, quer dizer, não está contentando ninguém. Exatamente, Café. O Lula foi infeliz em diversos momentos, desde a visita à Europa, ainda esses dias, né? Ele estava em Portugal, não é isso? E tem feito declarações fora de sintonia com o momento, com a realidade atual. Me parece que ele ainda vive mentalmente lá nos primeiros governos dele, ou em 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a conjuntura internacional, a geopolítica internacional era um pouco diferente do que é hoje. E ele ainda, talvez, vivendo a ilusão de que daquilo que o Obama falou, ele é o cara, e querendo reafirmar agora novamente que é o cara, mas para ser o cara tem que ter assertividade, tem que fazer valer o seu papel de neutralidade que o Brasil sempre teve, né? O papel do Brasil, não dele, mas ele fez o contrário, ele tomou partido de certa forma, ele desnecessariamente fez uma crítica aos Estados Unidos, né? Que são parceiro comercial fortíssimo do Brasil, então foi assim, uma série de atos atabalhoados que gerou crítica, inclusive dentro do próprio PT, de forma mais discreta, né? Certamente eles conversam internamente sobre isso, e o Lula volta trazendo na bagagem um saldo muito mais negativo do que positivo. Agora, Colim, se a gente pensar na CPI do MST, né, tem muita coisa a investigar. Você que sempre trilhou um caminho aí ligado à cobertura jornalística na área da polícia, né? A gente, como sociedade, fica sem entender, né? Como há uma tolerância, como alguém pode vir a público como líder anunciar invasões, como há uma complacência em relação à penalização mais forte, e talvez aí uma CPI do MST possa trazer luz a tudo aquilo que quem está por trás desses comandos e descomandos, né? Isso aí já deveria ter acontecido há muito tempo, né? É algo que merecia um olhar, as luzes lançadas para entender a quantas anda, né? Ou de que maneira tudo isso veio sendo construído ao longo do tempo. Lamentavelmente faz parte de um arcabouço legal, nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal. Eles também são coxas de retalho, né? Eles são envelhecidos e aí uma tentativa meio que inútil de atualizá-los, isso veio acontecendo, e aí uma mudança aqui, uma alteração ali, uma emenda, etc. E aí acaba gerando muito mais a sensação de impunidade do que qualquer outra coisa. É como se o Estado passasse um recado: olha, você pode fazer, pode entrar, pode invadir, eu não vou te dar problema. E isso é muito ruim. Ao mesmo tempo em que, paralelamente, corre uma necessidade premente e que, na realidade, ao longo do tempo, só foi falácia no nosso país, que é a questão de uma reforma agrária necessária, que, de repente, poderia vir à tona desde que houvesse muita seriedade envolvendo o tema. E, lamentavelmente, a gente tem, de um lado, o MST que invade, e aí a reforma agrária que não sai, e esse é o pano de fundo para coisas que, infelizmente, não andam. O Brasil perde. Agora, Kleber, todas essas CPIs, CPMIs em conjunto, simultaneamente, você acha que tira um pouco o foco ou dá para conviver e cada qual, né? Por exemplo, um vai ter que optar, né? Que o Kim Kataguiri, por exemplo, quer participar do 8 de janeiro e do MST. Você tem ali quem quer ir para aquela, não vai estar na outra. Como é que você vê? Pode ter vamos dizer assim, um certo, não digo esvaziamento, mas não focalizar naquilo que é principal? Eu acredito que sim, Café, porque não tem sentido fazer tanta
CPI ao mesmo tempo, inclusive coisas que não são urgentes. CPI da Lojas Americanas. Isso poderia ser. Né? Viável, Não tem sentido. Então, você vê que existe uma estratégia por trás de tudo isso, né? De esvazia todas, na minha opinião, vai esvaziar bastante. Então, tantas CPIs funcionando ao mesmo tempo, vai tirar o foco e nenhuma vai aparecer tanto como deveria. Jabu, fazendo um recorte em nível local, a grande notícia, né, do ponto de vista político, é uma coisa que estava meio dormente quando foi fechada pela Secretaria de Educação os 5.200.000 da palavra cantada. Já houve ali um questionamento sobre o uso de material que eventualmente já está superado, como a questão de usos de CD, DVDs. A gente sabe que tem aí uma série de empresas que ficam lançando esses tipos de produto e oferecem, né, para políticos que gravitam em torno do poder, né? Isso ficou meio dormente, agora chegou para valer com uma ação do Ministério Público em Sorocaba, tem outras denúncias. Como é que você vê esse quadro? E agora uma reação até forte, né, da parte da Câmara do Vereador e mais ainda da Prefeitura, querendo detalhes da sindicância. Quer dizer, tem muita coisa para ser apurada. Eu acho que esse vai ser o tema que vai prevalecer nos próximos dias, aí, você não imagina? Eu acho que sim, Cafeu. Desde o ano passado, quando o jornal falou dessa compra, já chamou a atenção uma série de fatos, né? O valor, essa questão de kit de obsoleto, DVD, CD, não se usa isso mais, né? Ninguém, mesmo nem mídias para isso existem mais. E a coisa veio evoluindo de lá para cá. Nós tivemos, um país afora, vários questionamentos, tivemos cancelamento de compras em várias localidades, na Bahia, em Sorocaba principalmente. Na Bahia tem também denúncia no município lá de Nordestina, está no jornal de hoje, inclusive. Então, está tramitando. Então, nós estamos numa fase em que não há prova de nada, embora 2 vereadores tenham falado em comissão de 10%, a Chiara, o Bira falou em 30%, enfim, as coisas estão muito soltas. Então, nós estamos num momento em que há muitas dúvidas e ainda não há um fato concreto, consistente, mesmo um indício muito forte, mas há muitas dúvidas sobre isso que precisam ser esclarecidas e o governo precisa colaborar com isso. Ainda ontem nós pedimos informação ao governo e nos foi dito para acionar a lei de acesso à informação de transparência, ou seja, é muito mais fácil mostrar o contrato que foi pedido por nós e a gente entender melhor tudo isso, mas não, vamos fazer um caminho mais difícil e a comissão lá de fiscalização da Câmara também, vai fazer também. Teve essa também? Ontem nós recebemos essa informação. Isso não é bom. Acesse a lei da transparência. Então, Colim, é nesse aspecto, porque quando você tem um problema, né, o melhor a fazer é escancarar. Se você não deve, não teme, né? Agora, resolve logo. Um jornalista e um jornal da cidade, com a história que tem, solicita um documento e fala, vai usar a lei de transparência, aí, Colim. João, me permita, assim, a minha indignação, ela não existe isso, né? Uma coisa absurda, mas é a primeira vez que a gente tem notícia de que a prefeitura pede para que um veículo tradicional como é o JC faça esse caminho. É a primeira vez que isso acontece? Para nós, sim. Eu não sei os outros veículos de comunicação. Eu pra não nós, tenho sim. notícia. E outra, nós pedimos apenas uma cópia do contrato. É muito simples. Passa a cópia e acabou. É e além do que é público, isso já é público, né? Nunca, olha, é algo raro, hein? Na imprensa bauruense já... Agora, é a lei, eles têm o direito de falar, tá segue esse caminho. Ok, nós vamos seguir esse caminho. Mas isso vai gerando incômodo, vai gerando dúvida. Eu entendo que agora, como nós estamos aí há menos de um ano de definição do quadro eleitoral, esse vai ser o tema principal, né? E a prefeita vai ter muita coisa para se explicar. Acho que vai ser o tema predominante. Mas antes da gente fechar aqui o Café com Política, quero voltar para um recorte nacional e falar um pouquinho também do projeto da fake news. Hoje nós noticiamos aqui no Cidade 360 que vários deputados estão agora se dando conta da dimensão do problema, tirando os nomes, e há aí, Kleber, um olhar de uma eventual censura nas redes sociais. Como é que você vê essa questão desse projeto especificamente? Você que é muito forte da área de comunicação, como é que enxerga a possibilidade de uma regulamentação das redes sociais? Olha, Café, ontem o ponto mais polêmico foi retirado ontem. O Orlando, que é o... Orlando Silva. Orlando Silva, exatamente. PCdoB. Exatamente. Ele, que era aquele artigo 55, o governo teria condição, poder para criar uma entidade autônoma, uma agência reguladora para dizer o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que não é verdade. Censura do governo. Então, isso aí é um ponto muito polêmico. O Lira alertou o Orlando Silva dizendo, olha, não vai passar por causa disso, principalmente. Então ele retirou isso ontem. Agora o PL da censura
tem que estar aprovado aí até outubro, que é o prazo máximo para que a medida tenha validade nas eleições do ano que vem. É isso que o governo quer. Então, com essa lei aprovada, o governo acredita que vai ter mais condições de competitividade contra a equipe do Bolsonaro, que domina hoje as redes sociais. Na verdade, esse é o grande objetivo. Tem sim uma parte importantíssima, que é de coibir coisas ruins, né, ataques, esse tipo de coisa que às vezes acontece pela internet. Isso é muito louvável. Só que para fazer isso, eles continuaram incluindo outros itens que têm outros objetivos. Então tem muita coisa para acontecer, mas terça-feira que vem já vai para o plenário, pelo que tudo indica. E aí, Jabur, o que você imagina aí vai ter a possibilidade de avançar? Porque eles acabaram votando no regime de urgência, isso não passa pelas comissões, já vai direto para o plenário, mas o que eu tenho observado, como eu observo aqui na Câmara de Bauru, que tem muita gente ali desavisada, né? O sujeito nem se deu conta do tamanho da encrenca que está por vir aí, né? Exatamente, e a política vai entrar em ação para acomodar as coisas. Eu vejo até uma possibilidade de acomodação, inclusive na CPMI do 8 de janeiro, viu? Porque o governo meio que reagiu, contra-atacou, e agora você tem responsabilidade dos dois lados, possivelmente. Inclusive a ABIN, a Folha de São Paulo, divulgou ontem à noite que a ABIN informou o gabinete institucional lá da presidência e informou também o próprio ministro Flávio Dino no dia 6 de janeiro de que haveria a possibilidade da invasão e etc, o vandalismo e tudo mais. Ou seja, a coisa está pegando para os dois lados, e no caso da CPI da fake news, eu vejo também que pode caminhar no texto da fake news, né? Exatamente, no projeto no texto, exato, no projeto que pode caminhar para uma acomodação que a gente espera que não aconteça. Perfeito, 8h23. Colim, obrigado por estar aqui conosco hoje. Qual é a programação na TV Record hoje, ou tá de folga? Nada, pelo contrário. Você está apresentando o esporte lá às 2 da tarde? Então, eu faço todos os dias, né? Todos os dias, de segunda a sexta, às 2 da tarde. Um horário diferente, mas é um horário... Já faz um tempinho, né, que a gente está pegando em cima desse horário, e a gente está conseguindo levar uma opção a mais. Perfeito. Uma opção esportiva a mais. Então, todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta, né? Às 2 da tarde, depois aos domingos tem o Agro Record, que você acompanha de vez em quando, né? Sim, é claro, bacana, ele é pequenininho, ele é curtinho, mas ele é gostoso. A gente tem a possibilidade de trazer matérias do país inteiro, então é muito bacana. E daqui a pouco estamos indo pra rua fazer matéria, enfim, é a corrida que não para. Jabu, obrigado pela presença. Sexta-feira que vem estamos aqui. Segunda-feira é folga da moçada aqui, viu? Ah, é folga da companhia? Ponto facultativo, folga. Dia do trabalho. Determinei aqui que é folga. Um abraço, Jabur. Um abraço, obrigado a vocês e vamos em frente. Kleber, obrigado por mais um programa e até a semana que vem. Até a semana que vem, Garcia. Mais uma vez, parabéns aí pelo seu aniversário, que Deus te abençoe bastante. Viu? Muito obrigado forte abraço a todos que mandaram aí os parabéns, né? Obviamente que a gente não consegue listar todos, mas felicidade de ter aí a parceria, a amizade, o carinho de todos vocês. Quem vem por aí, meu caro Ricardo Bizarro? Dá para dar uma informação rápida aqui? Opa, até uma posição do Rafael Lima, chefe do gabinete, que nos ouve. Sim. Me mandou um WhatsApp aqui dizendo que vai ver essa questão do contrato para deixar isso claro. Enfim, a gente ao longo do dia aguarda aí assim que tem que agir, é o mínimo. A gente agradece o Rafael pela audiência. Grande Rafael. Ele está muito atento aí. Vamos abastecer a imprensa. Nós queremos divulgar aquilo que é verdade. E isso ajuda assim. a neutralizar qualquer coisa ou até criar. Deixa eu focalizar. Aqui, ó, vem aqui. Peraí, calma aí. Pronto. Vem, Gabriel. E tem lá também, ó. Olha lá. Aê. Muito bem. Hoje Aí, ó, festa, chegou ele lá também, lá atrás, ó. Festa da O cara companhia. tá esportivo aqui hoje. Uma das vozes mais bonitas do rádio bauruense. É o melhor dum-dum que nós temos aqui. É o único, né? É o único. Café, parabéns. Que essa capacidade de conhecimento cresça cada vez mais para passar pra gente. Muito obrigado. Você toca astronauta de mármores pra mim hoje? Eu toco até astronauta de giz, se você quiser. Muito bem. Bom, queria convidar todos, mas nós temos um bolinho aqui, a gente vai comemorar em Petit Comitê. Um abraço pra vocês. Bizarro, obrigado aí pelas homenagens, por ter articulado tudo isso. Minha gratidão aí a você e a todos. Forte abraço, vambora? Até terça-feira, se Deus quiser. Terça. Opa, vou descansar. Terça-feira com idade nova, hein? Com idade nova já. Hoje já? Já, começou. Na verdade, é às 18h20 que eu nasci, então eu só vou fazer. Ainda não, então espera. Ainda tem um tempinho. Bom, vambora, até terça-feira. 6h20, então, 6h20. 6h20. Aí já dá uma dica da idade dele. É isso aí. 6h20. 6.2. 6.2. Ó, o cara que também é 6.2. Como é que estão os Deu velhos? mais de 100 anos agora. Tá bem. Tá bem. 4 anos aqui. Também. 4.
Não, 124. 124. Então, aquele recorte, Tão vai, voando. recorte. Aqui, ó, pra câmera. Aê, boa! Vai pras redes sociais. Redes sociais. E a você, um excelente final de semana. A gente volta na terça-feira, porque a segundona aqui é a folga da firma. Tchau, tchau! Café com Política.